Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje mais uma aulinha aí e hoje a gente vai desenvolver uma telinha de login. Então, com isso a gente vai ter já acesso a banco de dados. A gente vai conseguir verificar se o cara está digitando a senha dele certa, se o cara não está digitando a senha certa. Enfim, a gente vai dar acesso caso o login seja feito. Beleza? Então, sem muita enrolação, a gente começa aqui, né, com uma telinha simples de login, onde a gente tem o nome e a senha do usuário, para que a gente possa digitar e fazer as verificações. Eu tenho aqui a minha conexão com o meu banco de dados e também tenho a minha query, né, que vai fazer para mim a pesquisa dos meus usuários. Aqui eu já deixei um, né, já na ponta da agulha para a gente visualizar, mas eu tenho alguns aqui que a gente pode fazer o teste. Tudo bem? Então, aqui na minha query, eu faço a seleção de toda a minha tabela, né, de usuários e verifico passando um parâmetro para ele, né, que é o parâmetro do nome. Se eu selecionar aqui e vier em parâmetros dentro da minha query, eu consigo verificar que ele tem, né, um parâmetro chamado nome. Já adiantando para vocês, uma coisa que pode dar ruim, né? Ele fala assim, o parâmetro é desconhecido, o tipo de parâmetro é desconhecido. É só você vir aqui em Data Type e selecionar o tipo de retorno que você está tendo desse parâmetro, tá? O que a gente está tendo de retorno é o nome, então ele é um texto, é uma string, beleza? Então eu vou colocar ftstring aqui, tá? E a partir daí, a gente já não vai ter mais problema com a query. Então, o que a gente vai fazer agora de fato? A gente vai programar o login. A gente vai achar o nome segundo a nossa EDT e depois verificar a nossa senha. Beleza. E como que a gente faz isso? É bem tranquilo, gente. A gente vai abrir a nossa query usuários. Né? Abrindo a nossa query, a gente vai fechar, né, para a gente poder fazer o processamento. Depois, a gente vai fazer direto, pegando aquele parâmetro que a gente buscou, né, que a gente pediu. Ponto value. E vai fazer o que? Vai receber a nossa edt.text. Tá? Então, com isso, a gente já atrelou a nossa busca da nossa query, a verificação do nome, tá? Então, a gente já procurou o nome e depois disso a gente vai dar um open na nossa query, vendo se verifica ou não, tá? Beleza. A gente verificou o nome. Agora vem a parte dos ifs, que é a parte onde a gente faz as seleções, né? A gente faz as condições para verificar se está certo ou não. Então, a gente vai fazer aqui primeiro if, se a minha query usuário, né, o nome de usuário, ponto text, for igual a vazio, begin, end, né? O que eu quis dizer aqui? Eu estou verificando, né, se o retorno dessa minha variável nome, né, é vazia ou não. Se ela for vazia, né, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um application .messagebox e aqui eu vou colocar nome não encontrado. Aqui erro mb, ok, mb e com mb e com information. Então vamos colocar interrogação. Question, exclamação, warning, informação. Tá? Vamos ver por que está dando errado aqui. Dando um mais. Beleza? Então, feito isso, eu faço a minha mensagem e eu também dou um edt nome .setFocus, tá?
para que a minha mensagem volte para minha EDT. Tudo bem? Então vamos lá e vamos testar já. De primeiro vamos testar esse cara aqui. A gente tem, se eu vier aqui no nosso banco de dados, a gente tem 3 nomes. Eduardo, Jamile e Antunes. Então vamos testar com Ana. Se a gente der o entrar, olha lá, a gente deu um nome não encontrado. Tá? Então já viu, caiu naquele if e está funcionando. Se eu colocar Eduardo, perceba que ele não dá o erro. Então esse nome existe e ele me retornou um ok, tá? Então a gente já sabe aqui que a nossa variável não está retornando vazio. Beleza? Vou apagar aqui. O que eu quero saber agora? Eu quero saber se a senha, né, do meu usuário é igual ao que está digitada lá do cara. Então eu vou fazer else if se a minha query de usuário, ponto a senha de usuário, ponto text, for igual a minha EDT, igual não, né, gente? Diferente. For igual a minha EDT senha, então, peguei, end. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até copiar aqui, para a gente não precisar fazer de novo toda a parte do application. Eu vou colocar aqui senha errada. Tudo bem? Então, se existir o cara, né? Se ele não cair aqui, ele vai verificar a senha. Beleza? Se a senha estiver errada, se a senha for diferente, ela vai falar que a senha é errada. Tá? Vamos ver qual que é o erro aqui. edt.text. Vamos verificar. Então, se eu vou colocar aqui o Eduardo, a nossa senha do Eduardo é 123. Eu vou colocar uma senha errada aqui para a gente ver o que acontece. E vou entrar. Olha lá, senha errada. Se eu colocar a senha correta, perceba que ele, mesmo apertando, ó, ele não me dá um erro, né? Isso é bom. Isso quer dizer que ele está realmente verificando a nossa aplicação. E aqui eu vou colocar um else, tá? Caso tudo isso dê certo, né? Caso ele passe por tudo isso, eu só vou colocar aqui aplicação aberta. E vou colocar sucesso. Tá? Então, primeira coisa que a gente fez aqui, a gente verificou o nome, né, do nosso parâmetro, que vem lá da nossa query, do nosso banco de dados da query usuário, tá? Verificamos se o nome existe ou se o nome, né, está vindo vazio. E depois a gente faz a verificação aqui, ó, da senha, já na query, buscando e fazendo a comparação com a nossa edit de senha, tá? Caso tudo isso aqui dê certo, né? Caso ele passe por todas essas opções, ele vai abrir a nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver. Então, se eu colocar Eduardo e colocar a senha A, ele vai dar senha errada. Entretanto, se eu colocar 1, 2, 3, que é a nossa senha de Eduardo, perceba que ele já aplicou para a gente e já abriu a nossa aplicação. Beleza? Então, dando uma recapitulada bem básica aí, para vocês verem como foi simples fazer essa tela de login. Eu fiz, né, 2 botões, um para entrada e saída, claro, e fiz a minha query buscando todas as informações da meu banco de dados, passando um parâmetro, que é buscando pelo nome, tá? Quando eu faço aqui a busca pelo nome, eu atrelo, né, esse meu parâmetro nome na minha edit. E depois eu só faço as verificações da minha query, né, do meu nome, e também da minha query da minha senha, tá? E eu sempre estou verificando com alguma coisa, né? Perceba que aqui eu faço com a minha senha, com a minha EDT senha, e aqui eu faço com o EDT nome, tá?
eu sempre procuro fazer, né, o entrelaço do banco de dados e do que está indo para ele. Beleza? Bom, galera, a aula é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscrevam no canal, compartilhe e ative o sininho. E eu espero vocês na próxima. Até mais.